Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela neve que cai suavemente. Aliás, não está nem mais caindo, né? Porque a chuva já levou tudo. Louvamos a Deus por essa neve abençoada que veio para regar a terra e também regar as nossas vidas. Amém, amados? Abra sua Bíblia nesse instante, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 23, livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Quero convidar Ricardo, está lá no fundo. Vem para cá, Ricardo. Aí está frio, aqui está mais quente, porque tem a comunhão do povo. Fica pertinho da gente aqui. Não fica solito. Não, tu fica muito só aí, rapaz. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Eu preparei essa mensagem ontem à noite. Estava meditando profundamente nessa mensagem. E aqueles que vieram nessa noite vão receber o que Deus tem para falar com vocês. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.
assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Eu vou ler mais uma vez o versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Eu vou ler mais uma vez, eu gostaria que vocês repetissem com bastante força logo após mim. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, da mão do leão, e do urso. Ele me livrará, da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E o Senhor seja contigo. E o Senhor seja contigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é contigo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vocês creem nessa palavra, amados? Vocês creem que um dia um jovem adolescente se encontrou com um homem de mais de 3,5 metros de altura? Quantos metros você acha que tem aqui, pastor? 2. Fique de pé, nós vamos orar ainda. 2,5. Os 2, né? Não tem 3, né, pastor? Então, imagine aí, eu olhando para essa parede, eu que sou baixinho, o irmão que é alto ainda vê uma visão melhor, mas eu que sou baixinho, olhando para essa parede, misericórdia, um homem desse tamanho, olhando para mim, eu tenho que bater em retirada e correr, né? Mas vocês creem que esse adolescente um dia se encontrou com um gigante? A Bíblia diz que ele era um homem preparado para a guerra desde a sua adolescência. E Davi não, Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Mas Golias era um homem de guerra, um homem preparado. Vocês vão ver a história desse homem hoje aqui. Vocês creem que um dia aconteceu isso e que aquele jovenzinho, que ninguém dava nada para ele, nem a sua família, vocês vão ver aqui nesse texto, que nem os seus irmãos acreditavam nele, achavam que ele era um fedelho, um adolescentezinho aborrecente, né? Era um aborrecente que ficava lá no campo. Vocês creem que esse aborrecente, como os irmãos dele achavam, derrotou esse gigante e matou esse gigante? Quem crê? Então aplauda a palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Te louvamos, ó Deus, que o Senhor está conosco aqui nesse lugar essa noite. Usa a minha vida para a glória do Teu santo nome. Que diminua eu e que Tu cresças cada vez mais, e que a Tua palavra vá direcionada em cada coração e realize aquilo que está preparado por Ti no céu para a Tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Precisa sentar, queridos. Nós vamos falar hoje sobre vale a pena vencer de novo vencendo gigantes. Vale a pena vencer de novo. Nós conseguimos atravessar o ano de 2011. Lembra? Atravessamos a barreira de 2011. Tiveram muitos parentes, muitos amigos nossos que não conseguiram atravessar a barreira de 2011, né? Muitos ficaram para trás. Mas nós atravessamos a barreira de 2011. E até hoje, até esse exato momento, nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Quantos gigantes nós já enfrentamos de 2012 até hoje? São muitos gigantes. E o interessante é que vocês vão ver nesse texto da palavra de Deus, que os gigantes não acabam.
Quando você mata um, se levanta um mais poderoso.